Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Com a tia está tudo ótimo, graças a Deus. Então, agora nós teremos nossa aulinha de gramática, a aulinha de toda quarta-feira. Então, vocês irão pegar o livro de gramática, abrir lá na página 88 e vocês verão que nós teremos um assunto bem legal hoje. O nosso conteúdo será sinais de pontuação. Isso mesmo, nós iremos trabalhar hoje sobre sinais de pontuação. Tenho certeza que você já conhece todos eles, não? Pois é, mas tia, para que servem os sinais de pontuação? Nossa, eu acho que seria bem triste um texto sem nenhum sinal de pontuação. Um texto assim bem corrido, sem emoção. Sim, porque alguns sinais de pontuação, eles servem para expressar os nossos sentimentos. Se nós estamos felizes, se nós estamos surpresos, se nós estamos com raiva. Sim, e outros servem para dar uma pausa, serve para dar um ponto final. Ou então serve para nós percebermos que irá iniciar uma fala. Os sinais de pontuação têm todo esse poder dentro do texto. Ele serve como um enfeite, podemos dizer assim, não é verdade? Porque ele enfeita todo aquele texto, ele dá toda aquela emoção naquele texto, certo? Logo, logo nós iremos falar mais sobre isso. E agora nós iremos fazer a leitura do livro da página 88. E vocês irão acompanhar aí da casa de vocês, ok? O nome do nosso texto, aliás, um poema, que é um tipo de texto, é Saladinha de Queixas. Olha só, vamos aí fazer a leitura? Vindos do supermercado, estão juntos, lado a lado, como velhos companheiros, os hortifruti granjeiros. Então, frutas e legumes expuseram seus queixumes, discutiram e falaram, e muitos se lamentaram. Ser laranja não é canja, quando meu nome dão a quem acha que é bobão. E o abacaxi graúdo reclamou choroso. A tudo quanto é ruim e complicado, duro de ser descascado, dão meu nome. É isso aí. Não é um abacaxi? E o pepino? Toda encrenca e amolação em penca chamam logo de pepino, seja grosso ou seja fino. Mas a uva disse então, eu não tenho queixa não. Digo e não faço fita, uva é moça bonita. Fim de papo. E assim a conversa teve fim. Olha só que poema engraçado, não é mesmo? Então as frutas e legumes estavam aí conversando, né? Tiveram uma conversa bem legal e colocaram a culpa no outro, que o outro era melhor que o outro. E aí a uva se saiu bem lá no final, não é? Se achando. Então, vamos lá para a outra página, certo? Lá na página 89, onde tem falando mais sobre os sinais de pontuação. Só que antes tem uma perguntinha. Durante a leitura do poema, você observou alguns sinais destacados, que não são letras? Vocês viram outra coisa, além das letrinhas? Tinha alguma coisa lá? Sim ou não? Sim. E o que era que tinha lá? Eram os sinais de pontuação. Eles que deram toda aquela emoção lá no texto, que fizeram perguntas, representaram falas, pausa, ponto final, né? Lá no final teve um ponto final, representando todo o final do texto. Olha só. Então, o primeiro ponto que nós iremos falar, o primeiro sinal de pontuação que nós iremos falar é o ponto final, que indica o quê? Que a frase terminou. Sempre que nós colocamos lá aquele pontinho, que é só um pontinho assim, ele está indicando que aquela frase acabou. Não importa se é um ponto final mesmo, que é quando nós acabamos o texto, ou se é o fim de um parágrafo, ou apenas um ponto contínuo, que nós continuamos naquela mesma linha, sabe? Quando nós estamos fazendo um texto. Pois é. Então, nós temos o exemplo. E assim a conversa teve fim, que foi pego lá do poema. E o outro exemplo é o tênis é novo. Fim de conversa. Esse pontinho serviu para terminar a frase. Então, o sinal de pontuação, ponto final, ele serve para isso.
para ele indicar um fim, indicar que a frase terminou, certo? Aí nós temos o ponto de interrogação. Para que serve esse ponto de interrogação? Vocês já viram ele? Quando nós estamos respondendo uma atividade, vocês veem muito ele? Sim, porque ele indica o quê? Indica uma pergunta. Sempre que nós queremos fazer uma pergunta escrita, nós utilizamos o ponto de interrogação, porque senão a pessoa não vai saber se você está fazendo uma pergunta, certo? Como no exemplo aí. Maria vai ao cinema? Não é um abacaxi? Onde você mora? Então, nós temos aí 3 perguntas e nós só sabemos que é pergunta porque tem um ponto de interrogação. Ele está interrogando. Então, o ponto de interrogação, ele serve para fazer uma pergunta, certo? Qual é seu nome? Quantos anos você tem? Então, ele dá essa impressão de fazer uma pergunta. Porque nós falando é mais fácil, né? A pessoa, só pela nossa entonação, ele já sabe que é uma pergunta. Agora, escrevendo, não tem como saber. Por isso, nós utilizamos esse ponto nesses sinais de pontuação. E tem o ponto de exclamação, que é usado no final das frases para indicar admiração, espanto, alegria ou surpresa. Exemplo, uva é moça bonita. Então, ela teve aí o quê? Quando fala assim, uva é moça bonita, está indicando o quê? Espanto, alegria, surpresa ou admiração? Está indicando admiração. E quando fala assim, silêncio, quando a tia lá na sala fala assim, silêncio, o que a tia está indicando? Então, é uma ordem que a tia está dando. Então, o sinal de exclamação, ele também serve para isso. Ele serve para dar uma ordem. Quando a mamãe grita assim, menino, vem cá. Lá no final, ela coloca o ponto de exclamação, certo? Porque está indicando uma ordem, certo? Agora, quando eu falo assim, nossa, que filme legal, eu estou indicando o quê? Eu estou indicando surpresa. E também eu utilizo um ponto de exclamação, certo? E a vírgula? Quando é que nós indicamos uma vírgula? Quando é que nós utilizamos uma vírgula? Nós utilizamos uma vírgula quando nós fazemos uma pequena pausa na frase, certo? Nós não estamos dando um fim naquela frase. Nós estamos apenas dando uma pausa, para não ser aquela correria toda, certo? Como no exemplo, estão juntos, lado a lado. Eu não falei assim, tudo junto. Estão juntos, lado a lado. Não, eu dei uma pausa. Estou indicando uma pausa. Como aqui, estão juntos, lado a lado. E depois, como se nós estivéssemos escrevendo uma carta. Rio, 20 de abril de 2013. Eu indiquei uma frase. Também, quando nós utilizamos várias coisas em uma lista, em um texto. Tipo, várias frutas, né? Eu fui ao mercado, comprei maçãs, abacaxis, uvas e bananas. Então, para separar essa frase, para ela ficar bonitinha, para me dar uma pausa, para indicar várias coisas que eu comprei, eu utilizei uma vírgula. Eu utilizei, aliás, várias vírgulas, né, durante essa frase. Então, a vírgula ela serve para isso, para dar pausas nas frases, certo? E temos aí, 3 pontinhos. Não são apenas um pontinho que indica o final de uma frase, são 3. Esse tem outra função já. Eles são usados para interromper frases, indicando que a ideia continuará. Então, reticências, o nome que se dá a esses 3 pontinhos, ele já dá uma continuação àquela fala, certo? Ele dá, assim, uma ideia de que aquela fala vai continuar. Tipo como se nós estivéssemos tendo um pensamento. Eu fui ao mercado e aconteceu algo muito estranho. Então, tem aqueles 3 pontinhos que dá a ideia de que aquela frase vai continuar. Aí depois eu vou continuar falando o que foi que aconteceu lá no mercado. Como também, no exemplo que nós temos aí, nós vamos ser tão amigos. Aí, já tem uma continuação, uma ideia de continuação. Aí depois vai falar porque eles irão ser amigos. Vai ter uma continuação dessa frase, certo?
dois pontos. Os dois pontos, em cima e outro embaixo, são usados nas frases para indicar uma citação, para explicar algo e indicar que alguém vai falar. Então, já ele tem três funções. Os dois pontos têm três funções. Ele tem a função de citação, que vai citar alguma coisa. Tem a ideia de que irá ser explicado algo. E tem a ideia de que alguém vai falar. Temos um exemplo. E o abacaxi graúdo reclamou choroso. Então, lá no texto tem o quê? Ele reclamou choroso. Aí, o que foi que ele reclamou choroso? E o abacaxi graúdo reclamou choroso. A tudo quanto é ruim e complicado, duro de ser descascado, dão meu nome. É isso aí. Não é um abacaxi? Então, logo depois desses dois pontos, o abacaxi falou. Ele reclamou tudo isso aí. Então, os dois pontos, ele indica também isso. Que uma pessoa irá falar. Que uma pessoa irá explicar. Vai ter uma explicação logo depois desses dois pontos. Certo? Ou uma citação. E esse tracinho que nós vemos aí, ele também indica uma coisa. O que é que ele indica? É usado no início das frases para indicar a fala da personagem em um diálogo. Os dois pontos servem para indicar que uma fala vai começar e o travessão já indica que a frase começou. Então, sempre que nós vemos aquele travessãozinho, nós sabemos que é a fala de um personagem, certo? Exemplo, mas a uva disse então, eu não tenho queixa não. Então, a uva falou, nós sabemos que esse travessão é a fala da uva. Então, o travessão serve para indicar uma fala, certo? Nós temos aí a atividade da página 90 e 91, que vocês vão colocar em prática o que vocês aprenderam sobre sinais de pontuação. E já na primeira questão, já tem pedindo para vocês pontuar esse pequeno texto. Como assim? João chegou alegre. Sua mãe lhe perguntou, por que você está feliz? João respondeu-lhe, fiz uma boa ação. Então, vocês irão ler esse texto e vocês irão saber quais são os sinais de pontuação que vocês irão colocar em cada quadradinho desse, certo? Na segunda questão, tem falando assim, leia as frases abaixo, depois escreva o nome dos sinais de pontuação destacado nelas. Já tem mostrando quais são os sinais de pontuação. Aí vocês vão dizer quais são os nomes deles. Como na letra A bolsa é de couro. Qual é esse sinalzinho que tem aí no final? Que menina linda! Quem pegou meu caderno? Que cachorro feroz! Então, vocês irão identificar o nome desses sinais de pontuação e colocar aí na linha, certo? Leia a adivinha e substitua o triângulo pelos sinais de pontuação adequados. Já aí, vocês irão fazer como na primeira questão, vocês irão pontuar essa adivinha. O que é o que é? Tenho escamas, mas não sou peixe. Tenho coroa e não sou rei. Quem sou? Vocês irão pontuar e depois vão falar quem é essa coisinha aí que está falando a adivinha. Vocês irão adivinhar. Na quarta questão, leia o poema. Férias. Que noite escura. Que breu. Cadê a lua? Pegou carona no rabo do cometa. Foi brilhar noutro planeta. Certo? Quinta questão. De acordo com o poema, escreva o verso que indica uma pergunta. Qual é esse? Que tem aquele sinalzinho lá que indica a pergunta. Letra B. Escreva os versos que indicam admiração. Quando é que indica admiração? Qual é o sinal de pontuação que indica a admiração? Faça a ilustração do poema, depois escreva uma frase usando o sinal de pontuação adequado, certo? Vocês irão fazer um desenho e depois escrever uma frase utilizando um sinal de pontuação, certo? Então, meus amores, respondam a atividade, mandem a foto no PV da tia, certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau!